Bem-vindo à disciplina Comportamento do Consumidor e Design de Interação. Essa disciplina tem o objetivo de demonstrar a importância da gente compreender o comportamento do consumidor enquanto usuário, enquanto cliente, enquanto pessoa, tá? É muito mais urgente no mercado de hoje do que foi um tempo atrás. A gente precisa cada vez mais, como desenvolvedores de negócio, ou de serviços, ou de produtos, ou tudo junto, assimilar o comportamento do consumidor, a expectativa do cliente, os feedbacks, como eles pretendem interagir com seu serviço e produto, e como é que a gente pode, através desse estudo, dessa pesquisa com o consumidor, detectar pontos de oportunidade, que eu sempre defendo, e que a gente pode cercar esses pontos e aí sim entregar um serviço de qualidade, um serviço adequado para o mercado. Interessante dessa disciplina é porque ela defende não só a pesquisa ou o envolvimento com o consumidor, mas demonstrar o caráter de colocar o consumidor como protagonista do produto, como protagonista do serviço, tá? Sempre desenvolvemos para o cliente, claro, não é novidade, mas muito da tecnologia que a gente fazia antigamente, dos serviços, era feito de dentro para fora. Até hoje se faz assim, é perceptível isso. E queira a empresa ou não, isso mudou e isso está cada vez mais forte. Hoje o consumidor tem o poder, tem o centro da decisão e ele não pensa duas vezes em trocar de serviço ou produto se alguma coisa não agradou, se alguma coisa não cumpriu sua expectativa, tá? E aqui, neste MBA de Design de Interação, você já percorreu aí várias disciplinas, vários conteúdos, e esta aqui vai te ajudar a entender um pouco melhor, a minha pretensão aqui é plantar uma semente, é lançar uma reflexão para que você possa pensar no seguinte aspecto: estou desenvolvendo para mim, para minha empresa ou para o consumidor? Eu estou observando o consumidor? Eu estou entendendo como ele interage com o meu serviço? Como isso é feito? O que eu posso fazer para poder melhorar este cenário? Então, seja bem-vindo a essa disciplina, espero que você goste e que ela contribua nessa jornada de conhecimento para que você possa colocar o comportamento do consumidor como um adendo, como um ingrediente crucial no desenvolvimento do seu produto e do seu serviço, tá bom? Vamos lá. Então, nesta aula a gente vai ver conceitos de design centrado no usuário. Eu não vou aqui percorrer todos os conceitos de design centrado no usuário, porque você já viu os conteúdos, você já está envolvido do que se refere, mas é importante a gente a gente colocar aqui esse aspecto para a gente poder entender como uma coisa está relacionada à outra. É o MBA de Design de Interação e a gente precisa entender qual é a relação do design de interação com o comportamento do consumidor, tá bom? Então eu vou passar aqui de uma maneira rápida, de uma maneira bem conceitual, como é que a gente pode entender este aspecto, ok? Vamos lá. Conceitos de design centrado no usuário. Eu trouxe aqui uma opinião de um consultor de UX, que é o senhor William Hudson. Ele é um consultor de UX dos Estados Unidos. Você pode procurar depois seus conteúdos aí na internet e você vai gostar bastante. Ele defende o seguinte ponto: o design centrado no usuário é um processo de design interativo, no qual os projetistas se concentram nos usuários e em suas necessidades em cada fase do processo de design. Por que eu trouxe essa opinião dele? Porque você sabe tão bem quanto eu que existem diversas
diversas explicações do que é o design centrado no usuário, todas com o mesmo propósito, né? Desenvolver com base no ser humano. Eu escolhi essa pessoa aqui para dar essa citação, para a gente poder amarrar aqui a reflexão que eu vou deixar ao longo dessa disciplina, tá bom? Ele defende que a gente tenha percepção das necessidades do usuário, de verdade, né? Muito mais que fazer tela bonita, muito mais que fazer um código muito bem escrito, é saber se está cumprindo, se o processo de design está aderente ao que o consumidor espera, ao que o mercado espera, enfim, que essa engrenagem possa estar bem sedimentada, ok? E ele defende o quê? O design centrado no usuário exige envolver os usuários em todo o processo de design, por meio de várias técnicas de pesquisa e design, de modo a criar produtos altamente utilizáveis e acessíveis para ele. Então, essa outra colocação que ele coloca é interessante, porque ele defende que os usuários devem estar envolvidos em todo o processo de design. Então, olha que interessante, ele defende que o ser humano, né, quando eu falo aqui design, quando eu falo usuário, a gente sempre tem que lembrar que é o consumidor, tá? Que é o cliente. Usa-se usuário porque há muito tempo usa assim, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu particularmente não me incomoda. Mas é só a gente lembrar sempre que o usuário é o seu consumidor, tá bom? É o seu cliente. Cada usuário é o seu cliente ou potencial cliente. Então, o que o William defende? Que esse ser, essa pessoa, precisa estar envolvido em todo o processo de design, tá bom? Senão, não é design centrado no usuário. Ou é arte, ou é alguma coisa mágica, enfim. Se você não colocar o usuário no centro do processo, você está desenvolvendo alguma coisa com base no achismo, né? Que eu não estou aqui para defender regra nenhuma de como se faz ou não se faz design, mas com a minha experiência e com o que eu vejo, se você trabalha em uma empresa comercial que precisa ter lucro, que precisa gerar receita, você precisa muito entender o seu consumidor, tá? Você precisa entender para quem você está desenhando, você precisa entender para quem você está projetando, para que você possa ter escala de produção, seja do seu app, seja do seu site, seja da sua startup, não importa. Se a gente compreende o mercado, se a gente compreende o ecossistema que envolve para quem você está projetando, a gente vai conseguir fazer projetos mais assertivos e aderentes, tá bom? Ainda dentro do conceito de design centrado no usuário, que eu tô repassando esse conceito, claro, você já sabe muito bem, mas é só para eu poder iniciar essa disciplina e amarrar com o comportamento do consumidor, que é o que eu quero falar, mas só para a gente poder continuar aqui no conceito, é o seguinte, usuário no centro, olha quanta coisa envolve, orbita no usuário, né? Aqui eu coloquei só alguns exemplos, né? Tem tecnologia, tem estratégia, tem pesquisa, tem design, claro. Então, olha só, quantas frentes você precisa perceber, quantas frentes você precisa atuar para que você consiga projetar para o usuário, né? Para que o usuário seja realmente o receptor e que ele consiga entender, compreender, utilizar e gostar do que você está propondo para ele, tá bom? Então, design centrado no usuário é literalmente isso, é compreender a órbita que envolve o usuário, né? E assim a gente compreender cada parte dessa órbita e atuar para que elas convivam muito bem, né? Digamos assim. Eu costumo dizer que pessoas primeiro, sistemas depois. É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu defendo. É uma reflexão, tá bom? Não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado. Para mim, uma das grandes vantagens de se trabalhar com design e tecnologia é que a gente não trabalha com protocolos, tá bom? Pelo menos a maior parte do tempo, né? Para alguns pode parecer ruim. Eu, particularmente, há quase 20 anos trabalhando com design e tecnologia, sempre me incomodou
é o fato da gente ficar desenvolvendo dentro de baias de produção, dentro de salas fechadas, sem nem sequer conhecer um único usuário ah, capaz de testar a minha aplicação, por exemplo, né? Então, nos anos 90, nos anos 2000, trabalhei em diversas empresas e agências com esse viés. Não estou aqui falando que eles estavam errados, que a gente estava errado, que eu estava errado ou certo. A verdade é que assim se fazia, né? Pelo menos pela maioria dos casos. Ah, e o tempo passou e as empresas perceberam que finalmente a gente estava pecando no óbvio, né? A gente estava desenvolvendo o sistema primeiro para pensar em pessoas depois. Não é à toa que tem empresa até hoje aí com uma sala com 400 pessoas no suporte. Pensa, porque né, não tem automação, né? Não tem uma inteligência tecnológica capaz de suprir aí talvez uma demanda que um design bem feito, uma tecnologia bem desenhada pudesse suprir, né? Então, o que eu defendo é isso: pessoas primeiro, sistemas depois. Observar, compreender e sempre lembrar que a gente está projetando para elas, né? Para as pessoas. Não é para mim, não é para você. O produto não é para mim, o produto são para as pessoas, é para o mercado. E no final das contas, é o mercado que vai decidir se o seu produto ou serviço funciona ou não. Não adianta você pensar que é lindo, que é maravilhoso, no final o mercado é que vai validar, tá bom? Ainda dentro do conceito de design centrado no usuário, uma colocação interessante é, quando colocamos o cliente no centro do projeto, estamos confirmando que as premissas serão refletidas com base em suas reais necessidades, e não apenas em que eu, como designer, penso. Não é verdade? Ah, a ideia da gente compreender o consumidor, a ideia da gente compreender o usuário, é a gente pensar nas reais necessidades do que a gente está projetando, no que a gente está criando, e se aquilo tem uma aderência para o mercado, para as pessoas, tá? Isso vai trazer benefício primeira e única exclusivamente para você. Pensa, se você entender o usuário, entender o mercado, entender o comportamento do consumidor, quais são as expectativas, o que você precisa cumprir para sanar essas expectativas, você vai estar evitando uma série de retrabalhos, uma série de é, retrabalho mesmo, não consigo pensar outra palavra melhor. Porque é o que mais eu vejo nas empresas também, assim, principalmente as empresas mais antigas de tecnologia, hoje estão sofrendo muito por conta disso, porque desenvolveram sistemas robustos, enormes, com aquelas entregas de 5 anos, 3 anos, 2 anos, elásticas, para no final a pessoa não conseguir usar. Vejo muitas empresas utilizando o software de uma fornecedora e um puxadinho do lado, assim, um Excel que ele mesmo criou, um script que ele mesmo escreveu para ajudar na rotina dele, porque esse software gigante aqui já não está atendendo da maneira que ele precisa. Isso envolve modelo de negócio, claro, eu sei, mas o que eu quero refletir aqui com você é isso. A gente está colocando o usuário no centro mesmo, ou a gente está só imaginando como ele poderia estar satisfeito com o meu serviço, né? Existem diversas técnicas, diversas formas, diversas ferramentas de você trabalhar com o usuário no centro, né? Não vou aqui ficar levantando bandeira para uma ou outra. A gente pode conversar isso nos fóruns, vai ser muito legal a gente debater isso. A gente pode discutir por outras formas, mas aqui, nestas aulas que você está assistindo, é para a gente poder entender um aspecto de gestão, um aspecto de estratégia, né? O MBA, entre outras coisas, trata-se disso. É uma frente estratégica de negócio. E essa disciplina é para ajudar a gente a ter essa reflexão de negócio e que é muito mais desenhar uma telinha, é muito mais do que fazer um código bonitinho, tá? É entender o usuário, entender o usuário como consumidor e como agente protagonista do sucesso ou fracasso do que eu estou construindo, tá bom? Então, é o que eu venho dizendo, é o que eu digo, menos eu e mais cliente, né?
É muito comum também eu perceber nas empresas uma rodada de debate, de reflexão, de procura de soluções, as pessoas irem direto para o ferramental. Isso é muito comum. Ah, vamos fazer com Bootstrap. Ah, vamos fazer com jQuery. Ah, vamos fazer com .NET. E, sinceramente, não vejo isso como a maior das preocupações, porque tecnologia é o que não falta, ferramenta é o que não falta, em formas de construir é o que não falta, mas falta muito ainda é um gargalo nas empresas a estratégia, o ato de pensar, o ato de refletir, de agrupar essas oportunidades, de explodir essas oportunidades e pensar como é que eu posso fazer entregas corretas, pequenas e ágeis para o mercado, né? Ao invés de ficar debatendo primeiro a tecnologia, a gente tem uma linha aí que precisa ser discutida, que a gente precisa refletir, né? Para quem eu estou construindo? Por que eu estou construindo isso? O que que isso vai refletir no consumidor? O que que isso vai refletir no mercado, né? Certamente você vai ter a ferramenta para você desenvolver isso. Certamente você vai ter o código para fazer isso. Ou o software de design. Não se preocupe. A minha opinião, o que eu acho que deve ser bastante discutido e bastante debatido é o cliente. É como o cliente vai ser atingido nesse propósito. Tá bom?